No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha sobre o livro A Alma do Mundo do escritor Roger Scruton. Para ele, nós não podemos explicar o conceito de pessoa através da mera ciência natural, do processo evolutivo. Na verdade, conseguimos entender de fato o conceito de pessoas quando compreendemos o encontro do eu para você. Isso se dá porque a compreensão da primeira pessoa, do eu, faz com que eu consiga encontrar no outro não um mero objeto, mas um sujeito que se reconhece em primeira pessoa e viabiliza um encontro entre sujeitos. Como ele diz, eu sou para mim mesmo apenas porque e na medida em que eu sou você para o outro. O eu requer o você e os dois se encontram em um mundo de objetos. E esse encontro entre sujeitos no mundo empírico se dá através do rosto. Nós reconhecemos alguém como pessoa quando olhamos o rosto. Exatamente porque quando eu olho para a sua perna, para o seu braço, para o seu cotovelo, eu não olho para você. Mas quando eu olho para você, eu olho para o seu rosto. Através disso, eu consigo enxergar o centro da consciência do ser livre que se revela no rosto de alguém. Exatamente por isso que Dante descreve os olhos e a boca como sendo balcões da alma, porque eles estão ligados àquilo que permeia todo o universo do ser. Scruton até menciona que é claro que existem rostos enganosos, mas não existem cotovelos ou joelhos enganosos. O rosto surge no mundo de objetos como se fosse iluminado por trás. Assim, torna-se o alvo e a expressão de nossas atitudes interpessoais. Os olhos, os olhares, os sorrisos transformam-se na moeda corrente das nossas afeições. Só conseguimos olhar o outro como um outro eu, dotado de autoconsciência, quando encaramos o eu nos olhos. E o problema está em ver o outro não como um sujeito, mas como um objeto. A nossa alma é tentada a ver as nossas relações íntimas como sendo relações entre objetos, tendo como fim o mero prazer, alegria ou a possibilidade de termos alguma vantagem com essa relação. Quando isso acontece, eu não vejo o eu por trás do rosto, eu vejo um corpo e apenas isso. O homem ele cai no hábito de ver o outro como algo que deve ser usado, explorado. E no ponto de vista da religião, isso não é só uma desfiguração do indivíduo, isso é uma profanação. Roger faz uma analogia à queda do homem descrita em Gênesis para justificar o fato do sujeito ser visto hoje como objeto. A árvore do conhecimento deu ao homem a perversão do sujeito. Adão e Eva tornaram-se conscientes de que não estão apenas face a face, mas unidos através dos corpos. Quando Eva se cobre com a folha da figueira, ela se cobre não só porque ela encontra-se nua, mas porque ela atinge a consciência de que ela pode ser maculada através dos olhares alheios. E essa desfiguração do sujeito acaba se expandindo para o ambiente em que o sujeito vive. A casa, por exemplo, ela deixa de ser um lar e passa a ser um simples ambiente para viver. Antes, a arquitetura era dotada de rostos. Se você pedir para uma criança desenhar uma casa, provavelmente ela desenhará uma casa que em seu todo lembra um rosto. Exatamente porque é através do rosto que conseguimos ter a conexão que nos viabiliza atingirmos algo muito além da nossa matéria como meros objetos. Nós vemos nas catedrais góticas exatamente isso. A coluna é cinzelada, estriada, adornada, com as bases de apoio e as partes de cima coroada por um friso ou por um arco, e unida em vãos celestiais nos quais a pedra alcança a luminosidade do céu. Através de moldes e detalhes decorativos, a pedra é preenchida com a sombra e adquire uma aparência translúcida, assim como o rosto fica translúcido para o espírito que habita dentro dele. A arquitetura moderna, ela acaba não tendo essa conexão com o sujeito. Então ela desenraiza o vínculo entre a arquitetura e a psique, a alma. Mas não só isso, não é só a arquitetura. Tudo foi influenciado por essa tendência de vermos tudo de modo utilitário. Isso é resultado de uma degradação moral. As pessoas, os lugares, a arquitetura, a música, a beleza foram perdendo sua finalidade no momento em que foram vistos como algo a serem usados. O interesse estético, a beleza, serve para enxergarmos o mundo como um fim em si mesmo, não como um meio. O problema é que descartamos tudo aquilo que não pode ser utilizado como um meio.
Não conseguimos contemplar algo apenas por ele ser o que é, mesmo que ele não tenha uma utilidade na nossa vida cotidiana, na nossa vida prática. O cerne é que através da queda, não só o homem passou a ser visto como objeto, o mundo passou a ser visto como objeto. A natureza traz elementos que apontam para o sagrado, mas não conseguimos ver, porque simplesmente não temos compreensão da natureza como um fim, como algo a ser contemplado por ela mesma. E se não temos essa conexão com o mundo, não conseguimos ter uma conexão com a alma do mundo. O mundo ele possui uma alma e essa alma impulsiona o indivíduo a agir de maneira correta. Enfrentar a morte para proteger aqueles a quem amamos é um impulso dado pela alma do mundo. A busca do homem pelo sentido da vida, pela explicação da morte, é algo natural daquilo que somos e que possui um vínculo com a alma do mundo, algo transcendente. Somos desse mundo, mas há algo que nos diz que viemos de algum lugar fora do espaço-tempo e que um dia iremos retornar. E nesse caso, a morte ela deve ser enfrentada como sendo essa passagem para uma vida que realmente será vivida e que não terá mais fim. Sendo o mundo, então, uma estadia temporária. Mas não é porque é temporária que não conseguimos nos conectar com o sujeito que detém essa alma. A alma do mundo ela pertence a Deus e a mácula causada pela queda oculta o rosto de Deus, oculta o sujeito. E através disso o mundo ele passa a ser visto como um mero objeto para usarmos enquanto estamos vivos. E nós só conseguimos enxergar o mundo através da sua finalidade quando sacrificamos o nosso eu, as nossas vontades, os nossos desejos materiais. Quando vemos o outro como sujeito, quando vemos a natureza como um fim, quando analisamos a arte, a arquitetura, a música como formas de expressão sagradas que nos conectam com o divino, quando passamos a entender isso, conseguimos olhar adiante, enxergamos o mundo e a vida como um dom e os nossos anseios por explicações naturais acabam sendo o suficiente diante da dádiva que é a vida. A natureza nos conecta ao sagrado e essa experiência com o sagrado é um encontro interpessoal. É como se você dirigisse e fosse dirigido por outro eu, mas um eu que não possui uma personificação na ordem natural. É exatamente por isso que quando enxergamos o mundo através do mundo natural, não conseguimos ter essa experiência, porque o mundo natural é um mundo de objetos e não de sujeitos. E se não conseguimos olhar a alma do mundo, Deus, como sujeito a ser relacionado, não conseguimos ter essa dimensão transcendental. Estar vivo e entender o que somos é reconhecer a realidade das coisas sacras. A vida de oração nos resgata da queda e nos prepara para uma morte redentora que nos une à alma do mundo. E o vídeo de hoje foi esse. Eu tentei ao máximo resumir esse livro de uma forma fácil, que fique entendível. Esse livro, para quem não tem uma base filosófica um pouco mais apurada, como é o meu caso, acaba sendo um pouco difícil de entender. Mas tirando isso, com certeza ele estará na lista dos meus tops de 2022.